Depois que você salvar o cadastro do teu aluno, vai vir para esta tela aqui. E nessa tela aqui vai ter somente esse teu aluno que você cadastrou. Eu já tenho muitos clientes aqui, muitos alunos de cadastro, né? Então a gente vem aqui, vou pegar um exemplo aqui de um aluno cadastrado, vou pegar o André Melo. Aqui são os dados do cadastro do André. Aqui é o treinamento cardio, GTI, e aqui é o treinamento de força, o GTF, ao qual eu estou fazendo esse tutorial aqui para você poder entender. Então eu vou clicar aqui no símbolozinho do Alter, que é para montar o treinamento do André. Cliquei aqui, o André já tem até uma série feita aqui, mas eu vou clicar aqui embaixo para cadastrar novo treino do André, como se fosse você mexendo, ou seja, como se você não tivesse ainda nenhum cadastro de nenhum aluno. Então você vai clicar aqui em cadastrar novo treino. Cliquei aqui para poder criar um novo modelo, um novo planejamento de treino para o André. Você escolhe o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui para o André Rule Body Exercises, ou seja, exercícios para o corpo inteiro. E eu gosto sempre de datar. Então eu vou colocar aqui 10 de 2018. Perfeito? Essa aqui é a chamada série única, né? Todos os grandes grupamentos musculares, segundo as recomendações do American College, para o indivíduo, por exemplo, iniciante. E aí eu vou clicar aqui para salvar o nome do treino. Salvei o treino do André, perfeito, treino salvo com sucesso. Agora eu vou adicionar o primeiro exercício. Cliquei aqui. Qual o primeiro exercício que você quer utilizar da série para o André? Você pode colocar qualquer um, porque depois você pode alterar a ordem, né? Baseado pelo princípio da prioridade. Lembrando que, fundamentado pela literatura, a ordem dos exercícios afeta o desempenho de forma aguda e a longo prazo as adaptações relacionadas à força e hipertrofia. Então, eu vou colocar aqui o primeiro exercício, por exemplo, um leg press 45. E aí, olha como começa a periodização para você poder entender por que tem aluno que tem resultado e por que tem aluno que não tem resultado. Quando a gente monta um planejamento de treinamento de força e a gente começa a periodizar, você tem todas as variáveis lá extremamente importantes da periodização do treinamento, né? Intensidade, volume, frequência semanal, número de séries, o VTT, enfim, a velocidade, a amplitude, tudo isso. E todas essas questões aqui que você está vendo aqui na tela, elas influenciam diretamente como vai ser o incremento da periodização. Vou explicar um pouquinho melhor. Eu escolhi aqui um leg press. Presta atenção, leg press 45. Quanto à articulação? É um exercício multiarticular ou uniarticular? Multiarticular. Ele é do membro superior ou é do membro inferior? Do membro inferior. Com relação à gravidade, o leg press 45, você faz o exercício a favor da gravidade, sem interferência da gravidade, que seria a favor, não tem influência, ou contra a gravidade? É contra a gravidade, você empurra para cima. Muito bem. Com relação ao movimento, ele é um movimento de empurrar ou de puxar? É um movimento de empurrar. Presta atenção. Você acha que na hora que você vai periodizar e você vai escolher um incremento qualquer, vou escolher um incremento de 10% no aumento da carga a cada sessão de treinamento do exercício leg press. Você acha que se você colocar, por exemplo, uma rosca bíceps aqui ou uma flexão de punho, né, da articulação radiocárpica, você acha que você, né, flexão da articulação do carpo, você acha, por exemplo, que os mesmos 10% de incremento que você escolheu para o leg press 45 vai servir para o bíceps? Não. Então você tem que fazer a seleção exercício por exercício. E isso dá um trabalho infinito, incomensurável. Não tem a menor possibilidade de você mensurar o trabalho que dá. Imagina se você tem 5, 6, 10 alunos de personal. Você passa a não periodizar. É o que todo mundo faz. Ninguém periodiza. E aí como é que fica o treinamento? 3 de 5 para força, 3 de 10 para hipertrofia e 3 de 15 a 20 para resistência. Isso não existe, nenhum aluno tem resultado com isso. Então preenchemos aqui o leg press 45, é o exercício multiarticular do membro inferior contra a gravidade de empurrar. Você vai salvar aqui o exercício. Salvou o exercício. Vamos agora começar a fazer o teste desse primeiro exercício. Estou montando ainda o primeiro exercício de um planejamento com, sei lá, 6, 8, 10 exercícios. Vamos lá.
Carga do leg press. Como é que funciona o primeiro teste? Se você já assistiu algum curso meu, você sabe que você precisa fazer um teste de carga máxima. Ou o teste de 1 RM, se o aluno já for avançado, ou um teste preditivo de 1 RM. Como é que funciona? Aqui já te dá a equação. Simplesmente você não tem que fazer cálculo nenhum. Você vai colocar uma carga lá para o teu aluno. Exemplo, vou colocar uma carga aqui no leg press. Coloquei 200 quilos no leg press. Pedi para ele fazer quantas repetições? 10? Exatamente? Errou. Não, você tem que mandar ele fazer um número máximo de repetições. É o músculo dele quem determina quantas repetições ele vai fazer. E não simplesmente você, onipotente, profissional de educação física, que não tem o poder nenhum de decidir, nem eu, nem você, quantas repetições o teu aluno vai fazer com carga X, Y, Z. Então colocou uma carga lá subjetiva, essa carga ainda é subjetiva, lembrando que esse é o primeiro teste, é um teste de carga máxima. Você colocou 200 quilos e pediu para ele fazer um número máximo de repetições. Imaginemos que ele conseguiu fazer 5 repetições. Você vai salvar o teste. Olha o que acontece. O software já te dá a carga final, ou seja, já te dá aqui, ó, 232 quilos seria o teste de 1 RM dele, com uma confiabilidade de 0,96, é praticamente 100% do que se você tivesse feito exatamente um teste de 1 RM. Se você tivesse colocado lá para esse teu aluno 232 quilos no leg press, pedido para ele fazer o número máximo, com 96% de chance ele ia ter feito apenas uma repetição. Existe uma confiabilidade, um índice de confiabilidade muito grande. Então, beleza, você colocou lá 200 quilos, ele fez 5 repetições, o software já te dá quanto é 1 RM. 1 RM seria 232. Agora você vai escolher a intensidade que você quer trabalhar. Então, imaginemos que você quer trabalhar resistência. Você vai colocar lá para o teu aluno 50% de 1 RM. Escolhi aqui a intensidade, 50%. Ele já dá a carga final, olha que interessante, 116 quilos. E aí, nessa próxima sessão do leg press, você já vai colocar 116 quilos, porque corresponde 50% da intensidade máxima, ou seja, do 100% de 1 RM. E aí você vai mandar novamente ele fazer o quê? O número máximo de repetições. Não é você quem determina quantas repetições ele vai fazer. Os estudos embutidos aqui do Shimano, do Roger, mostram que você não pode escolher uma intensidade e mandar ele fazer um determinado número de repetições. Porque um aluno pode fazer muito mais e o outro muito menos em exercícios distintos. Então você tem que mandar sempre o músculo dele fazer o máximo que o músculo aguentar. Então imaginemos aqui que com 116 quilos, que corresponde a 50% de 1 RM, o teu aluno foi lá e fez 13 repetições. Não fez nem 10, nem 12, nem 15, fez 13. Já percebeu que não existe nenhum programa de treinamento 3 séries de 13 na academia? Por quê? Porque não fazem esse teste, porque arredondam de forma submáxima. Coloca 12, coloca 10 ou coloca ímpar. O único número ímpar que o professor de educação física sabe contar é o 15, né? Já viu? Na academia tem 3 séries de 6, 3 séries de 8, 3 séries de 10, 3 de 12 e 3 de quê? Exatamente, 3 de 15. 3 de 15 é o único número ímpar que o professor de educação física sabe contar, né? 3 de 17 não existe. Por que não tem 3 séries de 19? Ou 3 séries de 13? Se o músculo só conseguir fazer 13, você vai botar o quê? Vai botar 15? Ou você vai baixar para 12, para ficar 3 de 12? Isso não existe. Você tem que colocar o teu músculo para fazer quantas repetições ao máximo com aquela carga ele aguentar. A revisão do Dunkel de 2017 fala sobre isso, para padronizar a intensidade do treinamento com uma intensidade relativa a 1 RM. Então, nesse exemplo fictício aqui, com 116 quilos, que corresponde a 50% de 1 RM, ele fez lá 13 repetições. Salva a teste. Perfeito. Agora a gente vem bonito para a periodização de treinamento. Tá aqui, ó. O teste foi salvo. Primeiro você fez um teste de carga máxima, depois você fez um teste de repetição máxima. Como é que funciona? Com relação à velocidade de execução, na fase excêntrica, você quer que o teu aluno trabalhe com a excêntrica lenta, moderada, rápida ou explosiva? Um trabalho de resistência eu vou colocar aí para ele trabalhar na fase excêntrica com uma velocidade rápida. Existe pausa ao final da fase excêntrica, se você quiser pausar, ou seja, quando o leg press estiver descendo e você estiver aproximando os teus joelhos do peito, vai ter pausa? Não vai ter pausa? Perfeito, não vai ter pausa. Ou seja, trabalho de resistência você não vai pausar. Coloquei aqui, ó, 0 segundos de pausa ao final da fase excêntrica. Quando você for empurrar na fase concêntrica, qual vai ser a velocidade? Lenta, moderada, rápida e explosiva. Vou colocar também velocidade rápida, tá? Pausa ao final da concêntrica? Também não, sem pausa.
Perfeito, ou seja, ele vai manter uma velocidade contínua, é o que a literatura mostra para a intensidade submáxima. Já estou dando aula aqui falando de todas as variáveis metodológicas do treinamento de força. Ou seja, para um trabalho de resistência, 50% de URM, né, resistência de força, não existe pausa ao final, nem da excêntrica nem da concêntrica. E essa velocidade tem que ser de moderada para rápida. Então eu escolhi exatamente isso aqui, baseado no que a literatura me fornece. Todas essas informações estão nos cursos Segredos da Hipertrofia e o Estado da Arte do Treinamento de Força. E o software é baseado fundamentalmente em todos os estudos que suportam isso que está nesses dois cursos que eu acabei de citar. Tempo de recuperação entre as séries. Qual o tempo de recuperação entre as séries que você vai escolher? Vou colocar aqui 1 minuto. Segundos, 0 segundos. Agora vai começar a periodização. Ó, percentual de incremento entre as sessões. Se eu quiser periodizar por volume, significa aumentar o quê? O número de repetições, ou seja, o volume está relacionado ao número de séries e ao número de repetições. Vou escolher aqui, para quando quiser aumentar o volume, trabalhar aí com um aumento de volume de 8% de uma sessão para outra. E com relação à intensidade aí, quando for mexer na intensidade, eu vou colocar aqui para escolher para aumentar 6% quando for mexer na intensidade. Agora vem a periodização, forma de incremento e número de séries. Tudo isso daqui, ó, microciclo introdutório, condicionante 1, 2, 3, recuperativo e choque, são os microciclos existentes dentro do macrociclo integral completo. E aqui o número de séries que você vai escolher para cada microciclo desse. Então, por exemplo, o microciclo introdutório é um aluno iniciante, eu vou colocar para progredir tanto no volume quanto na intensidade, ou seja, de forma alternada, uma sessão vai aumentar uma variável relacionada ao volume e na outra sessão vai aumentar a variável relacionada à intensidade, ou seja, sobrecarga. Escolhi aqui, periodizando por volume e intensidade nesse microciclo introdutório. Número de séries. Vou começar aqui com o número de séries de 2 séries. Microciclo condicionante 2. Vou manter também para aumentar por volume e intensidade. Já vou querer dar um incremento. No microciclo condicionante 1, vou colocar um volume de série de 3 séries. Você pode prescrever do jeito que você quiser. Não existe certo ou errado. Só você conhece o teu aluno mais do que ninguém. Eu estou criando um exemplo aqui de um modelo fictício de um aluno que eu conheceria. Microciclo condicionante 2, também vou prescrever a periodização por volume e intensidade. Ou seja, uma sessão vai aumentar o volume, na outra sessão vai aumentar a intensidade. Vou manter 3 séries, porque é microciclo condicionante. No microciclo condicionante 3, a mesma coisa, periodizar por volume e intensidade, mantendo as 3 séries. Microciclo recuperativo, vou recuperar em relação ao volume. A literatura mostra que o microciclo de tape precisa recuperar em relação ao volume. E vou diminuir também o número de séries, vou trabalhar apenas com uma série. Já no microciclo de choque, vou periodizar pelo aumento da intensidade, que é como a literatura manda que eu tenho que fazer. Vou trabalhar aqui com 4 séries, ou seja, para aumentar aí a carga de trabalho no microciclo de choque. Venho aqui, clico em salvar o exercício. Perfeito, ó, salvou o exercício. Depois que salvou o exercício, eu venho aqui e fecho o exercício. Tá aqui, ó, leg press já todo periodizado. Vou para o próximo exercício. Vou escolher aqui um exercício agora de membro superior. Vou clicar aqui. Vamos escolher lá um exercício shoulder press. É um desenvolvimento na máquina para os ombros. Multiarticular, do membro superior, contra a gravidade, movimento de empurrar. Salvo o exercício. Teste de carga lá. Deu 35 quilos na máquina. Fiz 11 repetições. Salvar teste. Um RM dele seria quanto? 47 quilos. Hipoteticamente, o software já te dá aí com índice de confiabilidade de 0,96. Vou escolher a intensidade. No shoulder press, por exemplo, eu quero trabalhar hipertrofia, 75% de um RM. A carga final já seria 35 quilos,4. Vamos imaginar que ele conseguiu fazer 9 repetições. Salvo o teste, ou seja, teste de carga máxima e teste de repetição máxima. Pronto, vamos periodizar a mesma coisa. Na excêntrica, quero descer com intensidade moderada. Existe pausa? Quero usar uma pausa aqui, por exemplo, de 1 segundo, para tirar o componente elástico em série, perfeito?
ciclo alongamento e encurtamento, não quero usar o ciclo alongamento e encurtamento. Concêntrica, vou trabalhar de forma explosiva, pausa ao final da excêntrica, da concêntrica, nenhuma, só quero pausar embaixo para zerar o ciclo alongamento e encurtamento. Tempo de recuperação entre as séries, vou utilizar aqui 2 minutos e 30 segundos. Carga alta, 75%, velocidade explosiva na concêntrica, ou seja, não vou usar o ciclo alongamento e encurtamento para poder contribuir com o movimento, excêntrica moderada, aumentando o tempo sob tensão, vou descansar 2 minutos e meio. Nesse exercício, tu consegue perceber que é individual de exercício para cada exercício, com relação a todas as variáveis metodológicas, amplitude, velocidade, pausa, enfim, o incremento que você vai dar. E agora vamos aqui periodizar. Percentual de incremento entre cada sessão. Como o shoulder press não é um leg press, né, com uma massa muscular tão grande envolvida, eu vou escolher aqui um aumento de 7% no volume, de sessão por sessão, e vou escolher aqui um incremento de 5% na carga, quando eu tiver que aumentar. Já aqui no shoulder press, vou prescrever para começar o microciclo introdutório, aumentando o volume. Vou começar aqui com 3 séries. Condicionante 1, vou periodizar também por volume. Vou aumentar um volume de séries. No condicionante 2, vou trabalhar só por aumento da intensidade, mantendo o número de séries. No condicionante 3, vou trabalhar pelo aumento do volume e da intensidade de forma alternada. Aqui são 4 séries, também mantendo 4 séries. No recuperativo segue a mesma característica. Vou recuperar o volume. No introdutório eu fiz 3 séries, no recuperativo vou fazer 2 séries. Choque, vou periodizar pela intensidade. Microciclo condicionante 3, está relacionado com tá fazendo 4 séries, vou fazer 5 séries aqui no microciclo de choque. Vou salvar, perfeito, está salvo o exercício. Fecho o exercício, venho para essa tela. E Baladão, eu quero trocar a ordem, porque a ordem do exercício é afetada. O desempenho é afetado pela ordem, né? O desempenho do exercício. Então, eu quero fazer o shoulder primeiro do que o leg press, porque ele já tem a perna boa, o quadríceps bom e os deltoides muito fracos. Não tem problema, você vem aqui, ó, clica aqui, troca a ordem, ó. Trocou a ordem. A ordem do exercício agora vai começar primeiro pelo leg press. Muito bem. Vamos imaginar que esses 2 exercícios fossem a minha periodização, certo? Está aqui com a quantidade total de exercícios. Já está salvo aqui, certo? O treino já está salvo. Eu vou clicar aqui agora para imprimir a planilha da primeira sessão até, vamos colocar aqui, a 36ª sessão. Imprimir treino. Olha o que acontece. Gerando o treinamento. Que maravilha! Essa é a tela aqui, onde você pode observar os 2 exercícios do teu treinamento, da tua série, do teu planejamento, periodizados. Presta atenção, vamos devagar. Vamos olhar o cabeçalho. O cabeçalho tem o seguinte, aula, essa é a primeira aula, fase 1. 40% do volume máximo que pode chegar o teu aluno, baseado na periodização de Matviev, nas recomendações, nos estudos dele. A periodização segue essa linha. O aluno é o André Mello, o professor Baladã, está com o meu login, o método de treinamento, repetições regressivas. Lembrando que o GTF tem 3 métodos de treinamento. Repetições regressivas, carga regressiva e tempo recuperação regressiva. Sensacional. 3 métodos de treinamento de força justamente para aumentar as adaptações neuromusculares. Diferente do que você ter um treinamento simplesmente só com regressão da carga ou só com regressão do volume, das repetições, ou simplesmente alterando alguma variável, por exemplo, como o tempo aqui. Todos esses métodos de treinamento estão fundamentados pela literatura. Repetições regressivas e carga regressiva pelos estudos do Villardson, recuperação regressiva, que é o tempo regressivo, pelos estudos aí do Tácito Pessoa. Então presta atenção. Está aqui o cabeçalho, primeira sessão. Primeira sessão é o método de repetições regressivas. Tua periodização foi leg press 45 e shoulder press 116 quilos, que corresponde lá à intensidade que você escolheu a 50% de um RM. Você vai fazer uma de 13 e uma de 11. Fase concêntrica, velocidade rápida, não tem pausa ao final da concêntrica,
Fase excêntrica, velocidade rápida, não tem pausa ao final da excêntrica. Tempo de recuperação, 1 minuto. Shoulder press, 35 quilos, que corresponde a 75% de URM. Você vai realizar lá uma de 8, uma de 7 e uma de 6, com 2 minutos e meio de intervalo entre as séries. Explosivo, na fase concêntrica, intensidade alta, não vai ter pausa ao final da concêntrica, com o cotovelo esticado lá em cima, estendido lá em cima, vai descer a excêntrica de forma moderada e vai parar 1 segundinho para zerar o ciclo alongamento e encurtamento, né? O componente elástico, não utilizar, você vai só querer se utilizar do componente contrátil do músculo. Essa é a primeira sessão do método repetições regressivas, 40% do volume. A segunda sessão é o método carga regressiva, ou seja, a repetição vai ficar fixa e a cada sessão, a cada série, o que vai diminuir é a carga. Então tá aqui, ó, o cabeçalho continua sendo o mesmo volume de trabalho, só que é a sessão 2 porque o método é carga regressiva. Leg press, aqui em cima não foi peso fixo e as repetições iam caindo? Aqui é a repetição fixa e a carga vai caindo. Então você vai fazer primeira série de 12 repetições com 116 quilos, segunda série com 12 repetições com 108, quase 109 quilos, arredondando. Mesma coisa com relação à cadência e com relação ao tempo de recuperação entre as séries. Shoulder press fixou em 8 repetições, a primeira uma de 8 com 35 quilos, a segunda uma de 8 com 32 quilos praticamente, e a terceira série 8 repetições com 29 quilos quase, ou 28 quilos e meio, se você tiver aquele ajuste lá na máquina na tua academia, com 2 minutos e meio de intervalo entre as séries. Método 3, método de recuperação do tempo regressivo, ou seja, também é 40% do volume. Todas as sessões, com relação ao VTT, ao volume load, elas são equivalentes. O que muda, número 1, número 3, número 2, número 3, a aula 3 está aqui, o que muda é o método, ó. Repetição regressiva, carga regressiva e agora aqui é o tempo regressivo, certo? Então vamos lá, leg press. Primeira série, 12 repetições com 116 quilos. Segunda série, depois de descansar apenas 45 segundos, 12 repetições com quase 109 quilos. No shoulder press a mesma coisa e o tempo de recuperação, que era 2 minutos e 30, passou a ser 2 minutos e 15. Ou seja, realmente aumenta-se a intensidade. Baladã, de onde você tirou isso? Da literatura, amigo, onde mostra que realmente ao final de uma periodização de 4, 8 semanas, você com 40% do tempo da sessão, você tem os mesmos ganhos de força e hipertrofia quando você vai trabalhando no método de tempo regressivo, de recuperação regressiva. Passamos para a aula 4, aí sim a aula 4, ó, de novo método de repetições regressivas, aí aqui aumentou o volume de treinamento. Vamos comparar a aula 1 com a aula 4, que é o método repetição regressiva com ele mesmo. Vamos pegar aqui o leg press da aula 1, 40%, método repetições regressivas. 116 quilos, uma de 13 e uma de 12. Vamos voltar lá na quarta aula agora. Tá aqui, ó, método repetições regressivas. Aumentou o volume de trabalho. Opa! Aumentou a sobrecarga, ó, 116 quilos, uma de 14 e uma de 12. Quanto é que era aqui? 116 quilos, uma de 13 e uma de 12, de 11. Aumentou agora uma 14 e uma de 12. Lembra lá que você escolheu no leg press para aumentar tanto o volume quanto a intensidade? Aqui já aumentou o volume. Então já houve incremento de uma sessão do leg press para outra. Vamos agora analisar o shoulder press. Primeira sessão do shoulder press. 35 quilos, uma de 8, uma de 7, uma de 6, com 2 minutos e meio. Vamos lá para a quarta sessão. Mesmo método, tá vendo? Repetições regressivas, quarta sessão. Aumentou-se o volume, shoulder press, 35 quilos, opa, uma de 9, uma de 7, uma de 6, aumentou o volume, ou seja, você prescreveu por volume e intensidade. Vamos olhar então agora a próxima sessão do método repetição regressiva. Método repetição regressiva está aqui de novo, ó. É a aula 7, 50% do volume de trabalho, está aqui, ó, repetições regressivas. Shoulder press, 116 quilos, opa, uma de 15 e uma de 13. Por quê? Você prescreveu no leg press a periodização toda no microciclo introdutório, tá aqui, ó, microciclo introdutório, você prescreveu por volume. Então ele vai aumentar sempre o quê? O número de repetições no leg press. Já no shoulder press,
35 quilos, uma de 10, uma de 8 e uma de 6, ou seja, já houve aumento também. Próxima sessão do método repetição regressiva, tá aqui, é uma repetição e uma recuperação parcial, ó. Volta parcialmente aqui a recuperação dos dois exercícios. Já na 13ª sessão aqui, ó, 55% do volume, no mesmo método, ó, repetições regressivas, olha o que acontece no leg press. 116 quilos já vai para uma série de 16 e uma de 14. Já no shoulder press, 35 quilos, uma de 11, uma de 8, uma de 7. Vamos olhar com quantas repetições você começou lá no shoulder press? 35 quilos, 11, 8 e 7. Vamos para a primeira sessão. Shoulder press, 35 quilos, meu Deus do céu. E assim a periodização vai andando e assim ela funciona tanto para o método repetições regressivas, quanto para o método carga regressiva, quanto para o método recuperação do tempo regressivo. Então o software realmente ele vai te dando aí a possibilidade de você incrementar, isso ainda no microciclo introdutório. Então assim, é um software muito fácil de mexer e o software te dá a garantia de você estar fundamentado em todas as variáveis metodológicas do treinamento de força disponível, o que há de mais atual, o filé mignon da literatura mundial, eu consegui colocar aqui dentro desse software. Então assim, o software não foi feito para mim, o software foi feito para você, parceiro da HiFit. Eu quero que essa ferramenta seja disseminada e que todos os professores, profissionais de educação física, personal trainers, possam utilizar essa ferramenta, porque isso aqui é a garantia de sucesso. Se você perguntar, Baladão, por que você acha que os teus alunos há 18 anos, desde que você começou o teu trabalho como personal, nunca te largaram? Porque eu dou resultado para eles. Nenhum aluno te procura na tua vida, isso serve aí como um incentivo. Nenhum aluno teu te procura para você ser acompanhante de treino dele. O teu aluno te procurou para emagrecer, ou para melhorar a flexibilidade, ou para ganhar força, ou para hipertrofiar, seja lá o que for. E aí no meio do caminho esse objetivo é perdido e o aluno simplesmente se desmotiva. E muitas vezes o aluno continua com você só porque ele precisa de um acompanhante, porque ele não tem disposição sozinho para treinar. O cara que tem disposição sozinho para treinar, se ele não tem resultado, ele te larga. E é o que acontece. Com esse software aqui de treinamento, nem você nem teu aluno sabe, sessão a sessão, o que vai ser feito. Então você precisa do sistema, o teu aluno fica dependente do sistema porque ele não sabe que sessão fazer. Se o teu aluno treina contigo 2 vezes por semana e mais 2 vezes sozinho, você entrega a planilha para ele. Você entregando a planilha para ele, ele vai olhar a planilha, toda a sessão modifica. Então ele fica dependente do sistema. Nunca mais ele consegue treinar sozinho, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer 3 de 10? Ele vai fazer 3 de 12? Qual o peso que ele vai colocar? Ele vai reduzir a carga entre as séries, ele vai reduzir as repetições entre as séries, ele vai reduzir o tempo. O que ele vai fazer? Ele não sabe o que fazer, ele fica dependente de você, e ele tem que ficar dependente de você porque você é o profissional, você é o personal dele, o teu aluno não vai te largar nunca. Eu entrego com todo carinho a você que está aí do outro lado o HTS, o HiFit Training System, o sistema de treinamento HiFit. Esse é o segredo ao qual eu estou revelando aqui em primeira mão, que fez com que eu pudesse trilhar aí essa minha carreira inteira tendo a minha agenda cheia de alunos de personal. Fica com Deus, aproveita o sistema é teu, boa sorte e até o próximo encontro. Um forte abraço, sucesso na tua profissão.